Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Amém? Olha, eu vou contar a história para vocês entenderem como foi que Davi lidou com a sua dor. Cada um de nós temos que aprender a lidar com as nossas dores. Nós precisamos. Vocês conhecem aquelas pessoas que andam com um saco de comprimido? Vocês conhecem? Pois é, eu conheço. Tem pessoas que se sente uma dorzinha de cabeça, me dá um comprimido aí, menino, pá. Sente uma outra coisinha, me dá um comprimido aí. Meus amados, eles estão maquiando as suas dores. Eles não enfrentam as suas dores. Quando a minha esposa percebe que eu estou sentindo alguma dor, ela diz: você está sentindo dor? Eu digo: estou. Ela diz: você quer? Eu vou ali pegar um comprimido para você. Eu digo: não, não quero. Ela diz: por quê? Eu falei: porque essa dor é proveniente de alguma coisa. Alguma coisa está provocando essa dor. Essa dor é uma trombeta soando. Essa dor é um alerta do meu organismo. Alguma coisa não vai bem no meu organismo. Então a dor na minha cabeça, eu não sofro enxaqueca, eu não sofro dores constantes na cabeça. Então se a minha cabeça está doendo, é porque alguma coisa no meu organismo não está legal. E eu preciso descobrir o que é. Porque se eu for mascarar toda vez que eu sinto, eu nunca vou tratar o mal. Eu preciso tratar a doença que está provocando a dor. Eu estava morrendo aqui dentro de casa, morrendo literalmente. Eu sentia dores que eu me enrolava, eu rolava no chão, eu molhava do cabelo até a planta dos meus pés. Quando as dores davam em mim, até a minha meia dentro do sapato ficava encharcada de suor. Eu deitava no chão para não molhar os lençóis e os cobertores. A dor era horrível. E ela com remédio, toma. Eu disse: não, calma, eu preciso descobrir o que é isso. Até que um dia eu descobri que era a minha vesícula. Mas se eu não descobrisse que era a vesícula, eu teria morrido. Estão entendendo? Você não pode viver mascarando a sua dor. Vocês lembram do pai de Abraão? Quem lembra dele? Olha, sabe, Terá, não é isso? Era o pai de Abraão. E ele, por algum motivo, não sei pelo qual, a Bíblia não relata, ele desejou ir à terra prometida, a Canaã. O primeiro desejo foi no coração dele. E ele partiu, pegou a família dele e partiu. Só que ele tinha tido um filho que era irmão de Abraão, e esse camarada havia morrido. Se vocês forem analisar Gênesis capítulo 11, né? A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 11 é que conta essa história. O que aconteceu com ele? Ele viajou com a família dele indo para a terra prometida, indo para Canaã. Mas a Bíblia diz que ele chegou numa cidade, e o nome dessa cidade, sabe, era o nome do filho dele que havia morrido. Era o nome do filho dele que havia morrido, Harã. E quando o pai de Abraão chegou em Harã, ele se emocionou, ele sentiu dor. Sabe o que acontece? Quando ele chegou no ponto principal da dor dele, que ele chegou na cidade que levava o nome do filho dele, ele deixou a dor emocional tomar conta dele, e os sonhos dele, os projetos dele, ele abandonou todos. Ele não teve mais força para prosseguir, ele não teve mais coragem para seguir em frente. Quando ele chega na cidade que leva o nome do filho dele, ele olhava para as casas e dizia: tudo que eu olho eu lembro meu filho. Ele olhava para as ruas e dizia: essa cidade tem o nome do meu filho. Ele ia para a praça e ficava choramingando. Ele deixou a dor tomar conta da alma dele. Se você perder um ente querido, levante a tua cabeça. Não viva em função daquilo que as dores causou na tua vida, está causando na tua vida. Supere, vença. Olhe a dor de frente, encare ela. Para de fugir da tua dor. O pai de Abraão, não teve mais coragem, não teve mais
Ele não conseguiu mais nada. Ele não conseguiu mais nada. Ele não conseguiu administrar a dor. Ele não conseguiu enfrentar a própria dor. E quando nós não conseguimos enfrentar nossas dores, nós vivemos em função dela. Amanhece o dia, já amanhece. Vocês conhecem aquelas pessoas que já amanhece o dia com cara de doente, mesmo sem estar doente? Já viram? Você olha para a cara da pessoa, a pessoa está assim. Você chega e diz: a paz do Senhor. Ele diz: Senhor. Irmão, você está bem? Eu estou bem, eu estou bem. Apesar de tudo, né, pastor? A gente tem que dizer que está tudo bem, né? Mas eu estou bem. A gente tem que dizer, é como se diz, eu sou obrigado a dizer, porque a ideia da religião, da igreja, não deixa você falar. Não é assim não. Não é assim não. A igreja não proíbe você de sentir dor. A igreja te ensina a administrar, enfrentar a dor de frente e superar ela. A igreja não quer que você aceite a dor na tua vida e viva em função da dor. Você precisa tratar a raiz do mal que está lhe causando a dor. A igreja te orienta, a igreja te ensina, a igreja pega na tua mão, porque a igreja é uma espécie de hospital para te ajudar a tratar a tua dor. Mas tem pessoas que é como o pai de Abraão. Para toda a sua vida, para seus projetos, para seus sonhos, para seus ideais, para todos os seus objetivos, para viver em função da dor. O que foi que aconteceu com ele? Morreu em Harã. Morreu lá, cheio de dor, cheio de lembranças e mais lembranças. E foi isso, e é isso que a dor causa. Você precisa superar as suas dores. Agora vamos voltar para Davi. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Vocês viram lendo aqui? Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram. Por que choraram? Estavam sentindo dor. Dor não é só dor de ferimento, de machucado, de doença. Até que neles não houve mais força para chorar. Choraram, até que acabou. Eles não tinham mais força nem para chorar, de tanto que choraram. Agora vamos ver qual foi a dor que Davi sentiu. Vamos ver. Davi já era acostumado a lidar com dor. Lembra no dia que mataram Absalão? Falei sobre isso aqui esses dias. Lembra que ele a princípio não lidou bem com a dor? Lembra? Ele começou a dizer: meu filho Absalão, ai meu filho Absalão, por que eu não morri? Por que não mataram a mim? Por que eu não morri? Meu filho Absalão, Absalão. Ele não estava sabendo lidar com a dor, e ele era líder. Então chega o homem de confiança dele e diz: meu senhor, meu rei, ou o senhor aprende a lidar com a dor, ou mais mal a dor vai lhe causar do que essa que o senhor está sentindo. Mais mal o senhor vai ter por causa da perda do seu filho e da dor que o senhor não está sabendo administrar, do que essa dor que o senhor está sentindo agora. Aí o Davi olha para ele e ele diz: olha, eu te aconselho o senhor tomar um banho, limpar o rosto, passar um perfume, vestir uma roupa real, bota a coroa na cabeça e sai no meio do povo. Administra a tua dor, meu senhor, administra a tua dor, senão mais dor ainda o senhor terá. Porque o povo que defendeu a tua vida, o povo que lutou pelo Senhor, o povo que lutou por Israel, sabe o que ele fez? Estão tudo fugindo furtivamente, se escondendo. Faça alguma coisa, rei. E é como se Davi dissesse: mas está doendo. Mas ele disse: o Senhor precisa enfrentar a tua dor. Aleluia. E o que Davi faz? Vai lá, se arruma, eu creio, toma um banho, bota o perfume, arruma o cabelo, se organiza. Aí se levanta e vem, sai da sua tenda, olha para o povo, levanta a voz. Os generais de um lado e de outro, os 30 valentes de Davi se voltaram, se reorganizaram, se aproximaram de Davi. E o Davi novamente com o cetro na mão, levanta a voz e diz: meus leais súditos, povo de Israel, Deus hoje nos deu vitória, Deus hoje nos abençoou. Vamos comemorar a nossa vitória.
quando na realidade o maior desejo dele qual era? Gritar de dor. Mas não era o momento, não era a hora. E você tem que aprender a lidar com a sua dor, porque dor só traz mais dor. Dor só faz se tornar mais latente o seu sofrimento. Quando você fica curtindo ela, ai, 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 já viram isso? Você leva uma pancada no braço, chega a ficar roxo na hora, empola tudo, uma martelada no dedo, chega a unha, na mesma hora começa a ficar roxo, queria aquele cara de sangue. Aí você diz assim, nossa, tá doendo, ah, meu Deus do céu, ai, ai. E parece que a dor vai aumentando. Você já viu aqueles camaradas que deu uma martelada no dedo? Aí ele olha e fala assim, nossa. Aí faz, dá aquele palmo então. Não, amor, vai arrancar a tua unha, vai cair. Aí ele na mesma hora pega o outro prego e... Ele não está sentindo dor? Ele está sentindo dor. Ele ignora a dor. Não é que ele não está sentindo, mas tem momentos que você tem que ignorar a sua dor. Foi por isso que Davi teve que ignorar a dor dele aquele dia. E quando ele ignorou a dor dele, todo Israel foi abençoado. Todo Israel ergueu a cabeça e voltou de cabeça erguida para Jerusalém, que eram suas casas. Porque o povo que estava com Davi estava tudo sentindo dor, porque tinha abandonado suas casas, suas famílias, suas fazendas e seus lares. E quando Davi ignora a dor da morte do filho, ele voltou a ser rei sobre Israel e Deus abençoou. Está entendendo? Vamos entrar aqui. A Bíblia diz que Davi chora. Todos os homens que estavam com ele chorou tanto que não conseguia mais nem chorar. Por quê? Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque Davi estava sendo perseguido por Saul há muitos anos. Aí um dia ele quase foi pego. Aí ele disse assim, ele estava meio desesperado, porque ele estava cercado de todos os lados. Os montes, né? O exército de Israel, Saul vinha pelos montes, e ele estava nos vales aquele dia. E aí ele não viu para onde fugir. E aí quando ele está olhando para os montes, Saul, todo mundo, aí ele disse, olha, eu estou olhando para os montes e eu penso, de onde me virá o socorro? Aí naquela hora chega um enviado a Saul e diz assim, Saul, vamos embora, Saul, porque os inimigos estão sitiando Jerusalém, vamos correr, deixa Davi, tu pega ele outro tempo. Aí os exércitos saíram e foram embora. Aí Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra, e glória a Deus. Vamos voltar para a palavra. Ei, Davi, quando viu que estava sendo muito perseguido, disse, o Saul vai acabar me pegando. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar Aquis, que é o rei de Gate, e vou pedir a ele, para ele me aceitar lá. Eu vou trabalhar para ele, vou guerrear as guerras dele, eu vou servir o rei de Gate, eu vou servir ele. E foi. Quando ele chega lá, o Aquis recebeu ele bem, deu uma cidade para ele morar. E aí o Aquis ia ter uma guerra contra Israel, e o Aquis reúne todo o exército e vai, e o Davi foi junto. Quando os príncipes filisteus chegaram no arraial, que viram Davi, os 600 homens que estavam com ele, olhou para Aquis e disse assim, Aquis, rei, meu senhor, o que é isso? O que Davi está fazendo aqui? Aí ele disse, não, rapaz, o Davi está aqui porque o Davi sempre foi fiel a mim. Todos os dias que ele morou com a gente, ele sempre foi fiel. E ele tem 600 homens de guerra e os homens guerreiam demais. Ele disse, pois é, mas nós não acreditamos na fidelidade de Davi quando se trata do povo dele, não. Tá? Davi é patriota, Davi é israelita. Davi teve a oportunidade de matar o homem que vive procurando ele para matar ele e não matou. O Davi tem esse tal de Saul aí que vive tentando matar ele como o senhor dele. Esse Davi é muito crente. Esse Davi é um cabra muito honesto. Vamos, eu não confio não. E todos os príncipes votaram e disseram, vamos mandar ele de volta. Aí o Aquis chamou ele e disse, Davi, rapaz, eu acredito em você, acredito na sua fidelidade, tu é meu amigo, mas os príncipes têm medo de você. Davi, volta para casa, volta para a tua cidade, pode voltar para Ziclag, fica tranquilo. Nisso, os amalequitas que sabiam que Davi e Aquis haviam saído para a guerra, reuniram-se
E correram e foram e atacaram uma parte de Israel. Atacaram a cidade de Aquis. E atacaram qual cidade? Ziclag, a cidade de Davi, onde morava a família de Davi, dos 600 homens dele. Atacaram aquela cidade. E diz a Bíblia que o Davi voltou. E quando o Davi está vindo de volta, que ele olha de longe, ele viu fumaça levantando da cidade dele. E ele grita a todos os soldados: vamos correr, estão atacando Ziclag. Mas quando ele chega em Ziclag, ele não vê mais nada. A cidade havia sido queimada a fogo, destruída. E ele caça as mulheres dele, os filhos dele, não encontra. Os soldados de Davi procuram todo mundo e não encontra. E o desespero tomou conta de Davi, tomou conta dos homens de Davi. Vai ter momentos que o desespero, a dor, vai dominar você por alguns momentos, vai acontecer. É normal, você é ser humano. E a Bíblia diz que Davi começou a chorar. Os 600 homens de Davi começaram a chorar. E eles choravam em voz alta. Porque quando você chora, sabe, educadamente, polidamente, bababá e tal, você não se cansa. Você se cansa quando você grita, quando você chora em voz alta. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, chorando, chorando, chorando: nossos filhos, nossas esposas, meu Davi, meu amigo, cadê? Tem momento que a dor faz isso. Tem momento que a dor faz isso. E o Davi esqueceu até que era o líder dos 600 homens. E o Davi chorando, chorando, caminhando no meio da Ziclag. Ele andava na casa dele, sabe? Pegava um copo e dizia: esse era o copo da minha esposa. Esse era o copo sabe? Era meu filhinho que brincava com esse negócio aqui. Sabe? Era o fulano de tal que brincava com essa caneta. E ele chorava porque ele não sabia se a família dele estava morta ou viva. Era dor demais. E o Davi se esqueceu que era o líder dos 600. Davi se esqueceu. E ele começou a chorar, porque a dor às vezes faz isso. Ela faz a gente esquecer de quem a gente realmente é. E de que no momento das nossas dores, as decisões que a gente toma influencia quem está ao nosso redor. Por isso que pastor precisa de ajuda, precisa de apoio. Por isso que muita gente ataca pastor, fala mal de pastor, aponta pastor, e Deus diz assim: ai daqueles que ficam tocando nos meus ungidos. Vocês sabem por que não? Porque o pastor tem que constantemente ignorar a própria dor em função da dor dos outros. O pastor, se ele quer chorar uma dor, ele tem que chorar no escondido, para ninguém ver, nem a mulher dele. Pastor, deixa eu dizer uma coisa para vocês: é uma das classes mais solitárias que existe, são os pastores. Uma das classes mais solitárias que existe são os pastores. Mas não quero falar sobre os pastores, estou falando sobre um pastor aqui, Davi. E a Bíblia diz, olha o que está escrito aqui, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram. E choraram até neles não haver mais força para chorar. Não tinha mais força para chorar. Não tinha mais força. Aí diz a Bíblia, e diz a Bíblia no versículo 6, prestem atenção nisso: os 600 homens de Davi eram fiéis a Davi. Podia-se dizer que eram os obreiros de Davi, eram amigos pessoais de Davi, eram os homens que davam a vida por Davi. Olha qual foi o desejo que bateu no coração deles aqui. Prestem atenção, porque que o líder, ele às vezes é o camarada mais solitário que existe. Presta atenção, porque que o líder tem que aprender a lidar com a dor dele. Presta atenção, olha aqui, versículo de número 6. E Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma do povo estava muito amargurada, cada um por causa dos seus filhos e por causa das suas filhas. O que o Davi tinha a ver com isso? Davi também estava chorando as duas mulheres dele e os filhos dele. Davi não, olha qual é o segredo do líder. Olha, se você é líder na tua casa,
tua cabeça. Nem sempre tu pode viver chorando pelos cantos da tua casa. Se tem alguém que te vê como líder, seja o exemplo dessa pessoa. Davi estava chorando junto com eles, mas a Bíblia diz que eles olharam para Davi, e um olhou para o outro e disse assim: vamos meter pedra na cara de Davi, vamos jogar pedra na cabeça de Davi até ele morrer. Aí alguém olha e diz: mas por quê? Porque foi ele que levou nós para essa guerra aí sem sentido. E quando nós saímos, atacaram nossas famílias. Nós não temos mais ninguém. A culpa é de quem? É do pastor. A culpa é de quem? É de Davi. Vamos matar ele. Os homens de Davi, os obreiros de Davi, vamos matar ele. Vamos matar ele. Irmão, eles não estavam lembrando que Davi estava com a mulher e as duas mulheres, e todos os filhinhos dele também desaparecidos, casa queimada, chorando. Aí o Davi viu. É por isso que teve um salmo, talvez, eu não vou especificar nada aqui, mas vocês lembram de um salmo que Davi falou assim: olha, é difícil quando você olha e vê o seu amigo íntimo tramando contra você, ao pé da parede, levantando contra ti o seu calcanhar. Dói se fosse outra pessoa, mas o seu amigo íntimo, as pessoas que estão mais próximas de você, dói. E eu senti cordéis da morte me apertarem, me sufocarem, porque ele viu os soldados dele falando assim: vamos matar ele. Quando era Saul lá, era uma coisa, agora o soldado dele, vamos matar ele, vamos apedrejar ele. Aí o que o Davi faz? Olha o segredo para Davi superar, porque na cabeça deles, eles acreditavam, eles não sabiam que acreditar, mas uma das possibilidades era das mulheres e dos filhos dele estar tudo morto. Ele estava chorando a perda da família, das casas, de tudo que tinha. Aí diz a Bíblia, na parte C do versículo, diz assim, ó: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha o que Davi fez. Meu Deus, a minha esposa, meus filhinhos, Jesus, morreram todos. Eu perdi minha mulher, perdi meus filhos. Aí ele olha lá e vê o povo tramando. E aí ele vê os amigos dele, ele vê todo mundo. Aí o que ele faz? Ele volta, pega o lenço, limpa os olhos, respira fundo. Davi pega uma água, respira fundo novamente, levanta a cabeça. Aí ele diz assim: Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha salvação, me orienta. Aí o Davi sai no meio dos 600 homens. Não saiu mais chorando, porque às vezes o líder não pode chorar nem pela morte da esposa, nem pela morte dos filhos. Aí você diz: mas pastor, o senhor está querendo dizer que a mulher dele tinha morrido e tal? Se você chegasse na tua casa um dia e visse a tua casa toda queimada a fogo, e não encontrasse a tua família, e visse sangue na cidade, porque maltrataram, bateram, sangraram alguém, mataram alguém, e você achasse que a tua mulher estava morta e teus filhos, e você chorando, visse que o teu choro, que você extravasar a tua dor, estava incomodando alguém, estava maltratando alguém, estava fazendo com que alguém estava perdendo a fé em você, e você não poder mais chorar a sua própria dor. Aí o Davi se levanta, se recompõe, sai no meio do povo e diz assim: Abiatar! Aí o pessoal que estava dizendo: vamos apedrejar ele, cada um pega uma pedra. Davi chega lá no meio do povo e diz: Abiatar! Semblante sério, fechado, semblante de quem não estava sentindo mais dor, mas a alma dele gritava: vá lá, traga o éfode e consulte ao Senhor, porque eu tomei uma decisão. Aí trazem todo mundo, o sacerdote chega ali, e o Davi diz: consulta aí ao Senhor por mim, pergunta aí ao Senhor, eu vou atrás daqueles homens agora. Olha o líder que não pode chorar, olha o líder que não pode gemer, olha o líder que não pode falar da dor que sente.
E ele olha e diz: pergunta aí ao Senhor, porque eu quero saber se Deus me abençoa, porque eu vou atrás daquele povo. Aí um camarada que estava com a pedra olha para ele e diz assim: meu Deus, eu pensando em matar o meu líder, eu pensando em apedrejar o meu rei, o meu Davi, enquanto ele está se preocupado com a minha família também, ele quer ir atrás para ver o desfecho dessa dor. Jogaram as pedras no chão, levantaram a cabeça, ficaram em volta de Davi, e eu creio que com lágrimas nos olhos ainda: Davi, meu rei, nós vamos com o Senhor. Mais uma vez, se for preciso, daremos a vida pelo Senhor e pela nossa família. E o Davi, cabeça erguida, fazendo de conta que não estava sentindo dor, enfrentando a dor dele de frente. Quando vinha uma lágrima, ele passava a mão. Não é hora de sentir dor, é hora de enfrentar a dor. E o Davi monta no seu cavalo depois que Deus diz: vá, e eu vou dar todos eles nas suas mãos. Olha Deus honrando. Olha aí, quando você está sentindo dor, o que é que você deve fazer? Buscar a presença do Senhor. Para de fugir da tua dor, para de fugir da tua dor, vá até o Senhor, consulte ao Senhor. Foi isso que Davi fez. E o que Davi fez? O que Deus fez? Olhando para o coração de Davi estraçalhado, olhando para Davi, lembrando do filhinho caçula, que todos os dias abraçava ele, corria, montava nas costas dele, o filho primogênito, que ele montava ele no seu mulo, e andavam os dois juntos, montados a cavalo no campo. Aquele filho que gostava de capinar o quintal, e o Davi estava sempre lá, o Davi lembrando deles, e achando que estavam mortos, mas não dizia nada e nem chorava. Muitas vezes alguém vê você chorando e diz que entende a sua dor. É mentira. Ninguém entende a sua dor, ninguém sabe, ninguém conhece o tamanho da sua dor, a não ser você mesmo. É por isso que você tem que administrar essas dores, você tem que administrar esses momentos e superá-los. Você tem que ser forte. Por isso que Jesus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Por isso que Jesus diz: você não está sozinho, eu estou com você. Por isso que Jesus diz: quando você sentir medo, venha, se esconda em mim, debaixo das minhas asas. Eu sou o teu escudo, seu grandíssimo galardão. Eu sou o teu esconderijo, eu te protejo, eu te guardo. Não tenha medo. Também não se esconda de Deus quando você sentir dor. Vá até Ele, vá até Ele. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E quando Davi se fortalece no Senhor seu Deus, Deus deu a ele todos aqueles homens, todos aqueles reis, seus filhos de volta e toda a sua família. Ou seja, Deus confortou o coração de Davi. Davi não mascarou a sua dor, ele enfrentou a sua dor. Enfrente a sua dor. Para de viver chorando porque você perdeu um ente querido. Para de viver chorando porque um cabra que não gosta de você te abandonou, minha irmã. Pare, meu amigo, meu irmão, de viver se lamentando porque aquela mulher que você amava te largou e foi embora. Pare de viver em função de dor. Pare. Toda vez que você enfrenta a dor, ela diminui. Toda vez que você enfrenta a sua dor, ela diminui. Ela diminui. Ela vai diminuir. Toda vez. Porque nada consegue resistir a um homem e uma mulher que decide olhar para a dor e dizer: dor, a partir de agora eu vou te vencer. Eu vou te vencer. Deus está com você, Deus está comigo. O que Ele quer não é que você não sinta dor, porque há momentos que você vai chorar, há momentos que você vai gemer,
Mas você não pode viver em função das suas dores, porque as pessoas que estão ao seu redor precisam olhar para você e ver em você um exemplo a ser seguido. Levante a sua cabeça, assuma a sua posição e vença. As dores sempre vai estar nos atacando, mas com Deus você vai vencer todas elas.